Oi amigos, estamos aqui com mais um vídeo do Papo de Player e hoje nós vamos aprender na Unity a como tratar os sprites. Muitas vezes a gente acha que usar o sprite na Unity ou em qualquer outra plataforma é simplesmente jogar uma arte lá dentro e ela vai se tratar do jeito, se comportar, né, do jeito que a gente quer. Às vezes não, às vezes a gente tem que fazer algumas configurações, como recortar, escolher centro pivô, e isso tudo é muito importante tanto para o funcionamento do jogo, por exemplo, o normal, a locomoção ou também como animação. É muito importante a gente saber o que está fazendo. Às vezes a gente encontra problemas com fundo branco no sprite ou fundo preto e você fica confundido com o que a gente está aprendendo. Então, nesse vídeo aqui você vai aprender a tratar de maneira correta os sprites. Bom, se você não me conhece, eu sou o Renan Silva e também esse aqui é o meu canal Papo de Play. Eu falo sobre desenvolvimento de jogos, falo sobre games, mostro um pedacinho dos jogos também, eu jogo algumas coisas aqui, faço lives, falo sobre o mercado de jogos. Então, se você não conhece o canal, te convido a se inscrever, fazer parte aqui do Papo de Player e vamos pro vídeo. A primeira coisa que eu vou fazer é organizar esse pequeno projeto que estamos estudando. Eu vou criar uma pasta aqui chamada Sprites. E como nós podemos importar esses sprites? Com o botão direito, e você pode ir em Import New Asset. E aí você pode importar o sprite ou os sprites que você quiser. Eu vou importar esse daqui. E aí tem algumas configurações que a gente pode modificar no sprite, mas eu já posso pegar ele aqui e colocar na nossa cena. Eu vou segurar e arrastar aqui e pronto. A gente tem um sprite aqui na nossa cena. Se eu for aqui na janelinha Game, olha lá, meu sprite já está no game. Então, vou voltar aqui para a cena e vou clicar novamente no sprite que a gente importou. Se eu clicar no sprite que eu joguei na cena, a gente vai ter aqui todos os componentes do nosso objeto, já que ele está no jogo, então ele agora é um objeto do meu projeto. E eu não quero modificar este objeto aqui. A configuração de hoje é no sprite raiz, aqui no sprite que a gente importou para a Unity. Vou aumentar aqui mais para a gente visualizar. E todas essas configurações aqui são configurações que vão te ajudar a adaptar o seu sprite ou o seu asset para o jeito que você quer utilizar ele no seu jogo. Para esse nosso projeto, que é um projeto de estudo de game 2D, utilizando sprite simples, vamos fazer configurações simples. Então, é essas configurações que eu vou ensinar para vocês hoje. O primeiro item que a gente tem aqui é o Texture Type, né? É o tipo de textura. Quando você clica aqui, você vai encontrar algumas configurações que a Unity já tem como padrão para certos tipos de ação que vocês vão fazer durante o jogo, durante a criação. Então, tem o padrão aqui, tá? Que você pode ir configurando tudo. Tem o Normal Map. Normal Map, você vai trabalhar com a incidência de luz na sua textura. Isso aqui a gente não vai utilizar por enquanto. Tem aqui o editor de janela, no caso quando você cria ferramentas aqui dentro da Unity. Tem o Sprite 2D e UI, ou seja, User Interface, quando você quer fazer interface. E esse é o padrão que a gente vai utilizar para um jogo normal, usando o Sprite normal, é o Sprite 2D ou UI. O Sprite Mode, ele vem aqui com 3 opções de apenas um sprite único, vários sprites em um só arquivo e tem um polígono. Eu vou mostrar para vocês esses dois daqui a pouco, mas o single você vai editar apenas um sprite. Então eu vou clicar aqui em Sprite Editor, ele vai abrir uma janela para você editar o seu sprite e aí você pode, tá vendo uma linha verde ali em cima? Você pode recortar o tamanho do seu sprite. Você pode também editar o ponto pivô, que é esse círculo bem pequenininho azul aqui no meio. Vocês vão entender o que é o ponto pivô já, mas ele é basicamente o centro de massa do seu sprite. As animações, rotações, movimentações, tudo vai ser baseado no ponto pivô. O ponto pivô vai ser a origem de tudo isso daí. É muito importante o posicionamento do ponto pivô. Aqui na janelinha Sprite, do lado direito, você pode modificar o posicionamento do ponto pivô. Você quer que ele fique centralizado, se você quer que ele fique top left, né, lá em cima. Se você quer que ele fique, por exemplo, no canto inferior direito, bottom right, tá aqui, tá? Então você pode modificar, além do tamanho do sprite, a área utilizável dele. Você pode modificar também o ponto pivô e já vamos falar mais dessa parte aqui. Se você estiver com dificuldade de visualizar o que você está editando no sprite, você pode clicar aqui
nessa bandeirinha, tá vendo aqui, ó? Ele vai tirar o RGB, vai deixar apenas uma transparência para você visualizar exatamente o que está acontecendo. Clica ali de novo, eu vou fechar. Tudo que você modificou, você precisa aceitar, aplicar. Então você clica em aplicar. E tá lá. E quando você olha ali no seu sprite raiz, agora tem uma setinha e ele mostra o sprite modificado, que foi aquele que a gente confirmou agora. E aqui a gente tem a grid, né? A grade, nada mais nada menos que a nossa grade. E cada aresta, ou seja, cada parte desse quadradinho aqui tem 100 pixels. Ou seja, nós temos aqui uma grade 100 por 100. Eu importei aqui um sprite do mesmo tamanho, 100 por 100, e a gente vê que ele fica exatamente dentro de um quadradinho. Então a gente consegue até ter uma base do tamanho do sprite. Eu nem olhei o tamanho da imagem, mas do tamanho desse sapinho pirata aqui que a gente tem. Se daqui até aqui tem 100, então daqui até aqui tem mais 100. Então, só de altura ele tem mais de 200, né? Tem 200 e alguma coisa. E pra cá também, né? Mas claro que eu tô contando só o tamanho do personagem. O sprite é até um pouquinho maior, né? Lembra lá quando a gente estava editando? Ele vinha até aqui, mais ou menos. Se eu clicar aqui no meu sprite, eu consigo ver o tamanho dele aqui embaixo. Ele tem 166 por 238 de altura, né? Que a gente estava falando lá. Então tem 100, 238 mais ou menos. Mas a gente consegue mudar o tamanho do sprite aqui pelo Unity. Quando a gente clica na textura, aqui tem pixels por unidade. Eu estou adotando o tamanho padrão do que a Unity já coloca, ou seja, cada unidade, né, que cada aresta aqui tem 100 pixels, mas isso daqui eu vou estar modificando apenas do personagem, como o personagem vai se comportar dentro dessa unidade. Se eu colocar que ele tem mais pixels por unidade, ele não vai ter só 100. Eu vou colocar 200, você vai ver que toda essa parte aqui, onde está em dois quadrados, vai ficar dentro de um só, ou seja, ele vai diminuir. Vou colocar aqui 200 e vou aplicar. Olha lá, ele ficou menor, ou seja, em uma unidade, ele já tem 200 pixels. E aqui sobrou aqueles 38, que é o tamanho do sprite. Do modo contrário, se eu aumentar, eu vou clicar aqui de novo no meu sprite, vou colocar 50, ele vai aumentar. Olha lá, ele vai ficar gigante. Olha o tamanho que ele ficou aí. Ou seja, em uma unidade ele tem apenas 50. Então, se a gente for somando, ó, 50, 100, 150, 200 e aquele 38 lá que ficou sobrando, que é a altura deste personagem. Bom, e aí eu coloquei aqui um background para ficar mais legal, mais bonitinho aqui a nossa cena. E aqui é o pivô, aquele mesmo ponto pivô que a gente pode modificar aqui no nosso editor de sprite. Você pode modificar aqui. E aqui bem legal, eu vou já descer aqui, você vai ver que nem todas as opções a gente vai estudar hoje, mas olha só aqui o Alpha Source. Isso daqui diz que você vai respeitar a textura de alpha, que alpha nada mais é aqui que a transparência. Se você colocar None e aplicar, você vai ver que o seu personagem ele vai ficar lá com aquele retângulo, que é na verdade o tamanho do sprite. Essa parte preta nada mais é que a parte transparente da imagem que eu exportei. Quando você coloca Input Texture Alpha e você deixa marcado Alpha is Transparency, ou seja, você está dizendo que toda essa parte que não tem nada aqui na minha imagem vai ficar transparente. E aplicar, pronto. E agora ele respeita a parte transparente do sprite. E eu vou deixar assim agora bem grandão e a gente vê já aqui os pixels, né? Esses quadradinhos aqui, a gente precisa ver essa mudança de perto. Em Filter Mode, a gente pode mudar como a Unity vai tratar os pixels de acordo com algumas mudanças que a gente fizer no sprite, como escala, por exemplo. Então a gente aqui pode tratar a qualidade do nosso sprite, é basicamente isso. Eu vou apertar aqui em No Filter, tá? E você já pode ver a diferença aqui. Ele respeita realmente os pixels da imagem do sprite que você importou aqui no programa. Se você coloca Bilinear, ele coloca um tipo de filtro, ele suaviza um pouco as bordas aqui do nosso sprite. E se você aumentar Trilinear, ele vai suavizar mais ainda. Você pode até dar o zoom para ir vendo a diferença. Se você quer deixar o padrão mesmo, principalmente quando for pixel art, coloca o point no filter, ele vai respeitar bem todas as características ali do seu sprite. Embaixo você pode configurar como esse sprite ele vai se comportar para cada tipo de dispositivo, PC, Windows, iOS, Android. Isso daqui é algo mais avançado, é um tratamento de imagem, de cores e etc. Por enquanto vamos deixar como padrão. Aqui você pode mudar o tamanho máximo que seu sprite vai ocupar no seu jogo. Depende muito do que você está fazendo. Você pode testar
mostrando porque cada sprite é um sprite, mas se você mudar aqui, você vai ver que vai mudar o tamanho e a resolução do seu sprite aqui no jogo. Eu vou fazer já um exemplo. E aqui, se você quer uma compressão da sua imagem, ou seja, você quer segurar ali a qualidade da sua imagem, ó, qualidade normal, você pode colocar não, ou seja, nenhuma compressão, geralmente eu coloco isso, mas depende, mais uma vez falando, do seu projeto e do seu sprite. Eu vou colocar de novo aqui Texture Alpha, vai respeitar o Alpha, vou aplicar. Beleza, lá está meu sprite, mas se eu quiser modificar aqui o tamanho máximo, você vai ver que a qualidade vai cair muito. Vou colocar aqui 512, aplicar, cai um pouco, e se você colocar 64, aplicar, e aí é isso que acontece quando você tira a qualidade de um sprite. Você pode se perguntar por que alguém tiraria a qualidade de um sprite, mas acredite, às vezes é necessário sim, dependendo de qual dispositivo você está utilizando. Agora eu vou importar um Sprite Sheet, que nada mais é que uma imagem que contém vários sprites. Você pode ver aqui e você pode ver aqui. Eu vou clicar aqui nessa setinha do lado do meu sprite e você vai ver que ele vai me mostrar apenas um sprite. Por que eu estou fazendo isso? Vamos lá. Eu vou clicar aqui no Sprite Sheet. Eu não vou modificar nada aqui por enquanto, a gente já sabe como funciona. Eu só vou mudar aqui, ó, onde tem single, né? O Sprite Mode eu vou colocar múltiplo. E vou no Sprite Editor. Aplicar. Ele vai abrir aqui o Sprite Sheet, né? Vai me mostrar o que eu tenho. Aqui em cima tem a opção Slice, tá? Que é uma opção que ele vai recortar o meu sprite. Você tem 3 formas de fazer esse Slice. Tem a forma automática, tem como você criar células de tamanhos padrão para poder recortar os sprites, e tem como você criar um tamanho padrão de células e ele vai recortando, tá? Mas eu vou aqui no automático, que é para vocês entenderem como funciona o básico. Eu vou querer que o ponto pivô fique no centro mesmo e vou apertar Slice. Ele já recortou, mas para visualizar melhor, eu vou lá no RGB. Olha o que acontece. Todo esse quadradinho branco aqui ao redor é um sprite recortado que o Unity fez automaticamente para mim. Eu vou apertar em aplicar. E agora aqui no meu sprite, quando eu aperto na setinha, ele me mostra vários sprites, todos os sprites recortados lá do meu Sprite Sheet, entendeu? Sprite Sheet, uma imagem com vários sprites, cliquei aqui, ele mostra todos os sprites recortados. Agora eu posso puxar um por um, e essa até é a base que a gente faz para começar a fazer uma animação. A gente tira sprites por sprites de um Sprite Sheet. A última forma do Sprite Mode é o polígono. Quando você escolhe o polígono e clica no editor de sprite, ele vai abrir o Sprite Sheet, mas aqui você vai criar um polígono para recortar o seu sprite. É claro, isso é uma coisa muito específica. Então vou clicar aqui no slide e vou escolher, por exemplo, 6 lados, crio um polígono de 6 lados, change, e ele criou já. Eu vou apertar aqui no RGB para a gente visualizar, e ele criou esse recorte aqui, ele criou um polígono. Aí eu tô aqui no RGB, você pode clicar aqui em cima e escolher a opção Custom Outline, ou seja, você pode modificar o seu polígono de acordo com o seu sprite, você pode recortar como você quiser, tá bom? Então eu vou aplicar, e quando eu clicar aqui no meu Sprite Sheet, ele vai criar só um sprite, né? Que foi o que eu recortei, eu vou jogar aqui, e olha lá. É claro que aqui ficou errado, mas só para você entender que dá para você recortar o seu sprite da maneira que você quiser. Recapitulando, você pode adicionar um sprite único na Unity, você pode adicionar vários sprites, ou você pode adicionar um Sprite Sheet, que é uma imagem com vários sprites. E aí dentro da Unity você pode recortar o seu Sprite Sheet da maneira que você quiser. Bom, esse foi o vídeo, espero que você tenha aprendido com ele. Às vezes você já sabe algumas coisas que eu falo, mas todo vídeo que eu posto aqui eu espero que te ensine uma coisinha a mais para você ter cada vez mais conhecimento sobre o desenvolvimento. Mais uma vez, se você quer apoiar esse canal, eu peço para você compartilhar esse vídeo com alguém que também gosta desse tipo de conteúdo. E se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever, a fazer parte aqui do nosso canal. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para você e valeu!